Amém, amado. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor, por esse momento na tua presença, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia que tivemos, Senhor. Te agradecemos porque não faltou o que comer, o que beber. Estamos bem, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Mas também, meu Pai, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos, palavras, obras, daquilo que fizemos que não te agradou, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, tome cada vida aqui, Senhor Deus, nas tuas mãos. Deus, que tu venha, Senhor Deus, mover as águas na vida de cada um, meu Pai. Também te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que tu venha nos esvaziar de tudo que é contrário a ti nesta hora, Senhor. Para que possamos estar ligados contigo, Pai. Que não haja, Senhor Deus, nenhum interrompe, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, abrir a nossa mente, Pai, para entender o que tu queres falar conosco, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais a viver a tua palavra. Ó Deus, ensina-nos a cada dia mais a saber que só o Senhor é Deus de nossas vidas. Aleluia. E que nós possamos, ó Deus, estar, Senhor Deus, diante de ti, com humildade, com amor, como nós temos aprendido, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a ganhar para ti, Senhor. Entrego, Pai, a Igreja Metodista de Parque Anchieta nas tuas mãos. Deus, toma esta igreja nas tuas mãos, ó. Toma, Senhor Deus, aqueles, ó Deus, que estão desanimados para vir à tua casa, para estar contigo, que está em comunhão contigo, Senhor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu venha visitar a cada um deles, ó Pai. Que tu venha dar ânimo, ó Pai, aos teus filhos, Senhor. Também entrego nas tuas mãos o pastor Rogério, toda a família dele, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, que tu venha, Senhor Deus, fazer um mover nesta família, Senhor. Ó Deus, que tu venha dar aquilo, Senhor Deus, que eles almejam, Pai. Tu sabes, ó Pai, os anseios do coração de cada um deles, ó Pai. Assim como cada um de nós que estamos nessa live, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo nas tuas mãos. Fica, Senhor Deus, conosco nesta reunião. Ensina-nos, ó Deus, como agir, como falar. Nos dê sabedoria, Pai, para que nós não venhamos fazer aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Louvado seja Deus. Eu agradeço uma vez mais a presença de vocês e toda essa ajuda e carinho que a passagem que é o tema, né, dessa caminhada que estamos falando sobre discípulos ou discípulas segundo Jesus, e a gente está falando sobre o fruto do Espírito Santo, lembrando sempre que é o fruto e não os frutos, e explicamos isso há umas 2 aulas atrás, falando que o fruto que é gerado em nós é por um só Espírito, que é o Espírito Santo. E quando Paulo fala, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar no versículo 16 sobre os frutos da carne, ele está falando no plural, porque sabemos que são legiões, né, são vários demônios que vêm para nos desfigurar, nos tirar da imagem e semelhança de Deus. E por isso, Alê, esse microfone está aberto. E por isso eu faço questão sempre de dizer, né, que é o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Então a gente vai estar lendo aí Gálatas 5, versos 22 e 23. E Gabriel vai colocar para a gente? Gálatas 5, 22, 23. Eu vou falar algo aqui pela última vez para não ser chato, né? Não parecer que eu estou forçando. Algo que eu já tenho falado aqui, falei domingo.
A gente vai ficar 40 minutos aqui, né? Vai sair, vai voltar, vai sair, vai voltar. E hoje a gente também transmite pelo... Gente, pode deixar, não está caindo na casa não, tá? A gente transmite também pelo Facebook e acaba ficando ruim das pessoas acompanharem, né? Lá no Facebook, com esse entra e sai. E aí a gente viu aí o plano mensal de 70 e poucos reais e nos dá direito, acho que a 30 horas mensais de Zoom, que a gente poderia fazer algo direto. Então, se alguém, né, alguns puderem se manifestar para a gente estar aí comprando, né, pagando mensalmente, vai ser bênção. Se não puder, a gente vai e continua do jeito que está. Conseguiu não, Gabriel? Então, quem pode ler para a gente, amados? Gálatas 5, 22 e 23. Amém. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas Recording in progress. Alguém leia, gente. É estudo para todo mundo participar. Hoje Sidney é a leitora, a oradora oficial. como entristecidos, mas sempre alegres, como necessitados, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Aleluia. Então, vamos lá. Vocês lembram que no dia que eu não expliquei, só comentei sobre os bônus, eu não lembro se foi a Vanessa, mas eu acho que foi a Vanessa, eu não lembro. Se eu estiver equivocado, me corrijam. Que falou assim, poxa, mas como a alegria, a gente não fica triste, ou como vai ter alegria no meio das dores? E eu dei até o exemplo de Silas e Paulo na prisão, lembram? Lembram disso? Eu não lembro quem foi que fez esse comentário. Mas se a gente ler aí, está Paulo falando que
O que Paulo está contando dessa situação aí de 2 Coríntios 6:10? Qual é a afirmação de Paulo aí nessa passagem? Meu Deus, a gente acabou de ler a passagem. Alegria na tristeza, né? Enriquecendo a muitos, mesmo sendo pobre. Então, vamos lá. A afirmação dele. E mesmo não possuindo nada, você tendo tudo o que você precisa. Então, mas ele está falando que há uma alegria na tristeza. Então, na tristeza. Alegria mesmo sendo triste, você está alegre. Melhor esse verbo sendo. Estando. Eu posso estar triste, mas eu sou alegre. E é sobre isso que a gente vai estar falando e entendendo qual é esta alegria que o fruto do Espírito, ou o Espírito produzindo o fruto em nós, vai produzir esta alegria, que não tem a ver com circunstância, não tem a ver com o outro. Por isso que eu falei que ele é diretamente do da nossa comunhão, da nossa intimidade, do nosso relacionamento direto com Deus, direto com o Espírito Santo. Não vai ter a ver necessariamente com o outro. É por isso que Paulo disse, mesmo triste, contristado, estamos alegres. E você vê que ele não está falando só dele. Aí está no plural, não é? Ele está falando sobre ele e os que com ele caminham, com os que com ele professam a mesma fé, que participam dessa mesma caminhada. E é sobre isso que a gente vai estar falando, que para compreender que é possível a gente estar alegre, estar feliz, vivendo nesses dias. Mas antes de eu entrar no assunto diretamente, eu quero trazer aqui uma correção teológica que a gente tem. Eu não lembro se é Jó 42:1 ou 42:11, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, para eu não falar. Eu sei que é Jó 42. Agora, se é 1 ou 11, que eu tenho dúvida. Mas é aquela passagem que a gente tanto fala, que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Todos conhecem essa afirmação? Deixa eu ver, não é o 11. Também não é o 1. Quer achar primeiro do que eu? Fala aí. Eu não ia falar dele, aí não separei o versículo. Mas aí eu achei agora por bem falar. É Jó 41:42. 42 não é o capítulo, 42 é o versículo. Eu falei que 42 era o capítulo. É Jó 41:42. Aí vai estar dizendo que perante ele até a tristeza salta de alegria. Inclusive, há canções feitas em cima disso. E ainda que a gente hoje vá aprender, vai entender, assim eu espero, que em Cristo devemos estar alegres sempre, mas esse versículo ele não quer dizer isso. Se a gente começar a ler Jó no capítulo 41, ele vai estar falando sobre dois animais que são ferozes, que ele vai falar sobre o Behemoth e o Leviatã. E aí ele falando do Leviatã e do Behemoth, uns vão dizer que é
Leviatã seria um crocodilo muito grande, Behemoth vão dizer que seria um hipopótamo, mas são, na verdade, especulações. Mas eram dois animais muito ferozes e que Deus, na verdade, quer mostrar para Jó que ele é Senhor, ele é soberano sobre todos, inclusive sobre esses animais que causam muito medo. E essa tradução, que é na presença dele, até a tristeza salta de alegria, ela não é uma tradução boa. Daqui a pouco eu vou chegar na parte da tradução. Mas o que Deus está querendo dizer é que, diante desses animais, todo mundo fica horrorizado, todo mundo fica apavorado. Tamanha é a magnitude de terror, de poder que esses animais têm. E Deus vai dizer que ele é soberano, é Senhor até desses deuses. É o que ele está dizendo. Pastor, é Jó 41, 42? É, 41. 42. Ai, Jesus Cristo. É 32? Aguenta o golpe. Aguenta o golpe. Jó 41. Ué, gente. Eu vou falar a mesma coisa, que na minha Bíblia não tem Jó 42 no capítulo 41. Vamos abrir todos a Bíblia. Na terra. Não, então eu errei, gente. Ué. Vou achar aqui, peraí. Espera aí que eu vou achar. Capítulo 41. Dá um desconto que a irmã Alessandra estava pegando as panelas, o pastor ficou nervoso. Não. Eu errei mesmo. Espera aí. Poxa, é 22, gente. Vamos ver se eu estou certo agora. Espera aí, vamos ver se eu estou certo antes de dar cola errada. Caramba, é isso mesmo. 22, 41, 22. No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Já não está a alegria nesta minha tradução. Deixa eu botar aqui na NVI. NVI. Alguém quer NVI aí? Eu fui fazer pelo celular e ele está congelando, mas a NVI ela vai trazer uma outra tradução sobre essa mesma passagem. O meu celular não quer ir, não. O Gabriel disse que pelo computador já está colocando aí. Aí no NVI, no meu foi, no seu sopro faz o carvão, pega fogo, estou folhando 21. Da sua boca saltam chama. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Você vai ver que não tem nem tristeza, nem tem alegria nessa versão, tá vendo? Que é essa NVI, é a versão, na verdade, que eu mais gosto, já falei isso algumas vezes na igreja, e essa versão está dizendo, tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. Então, na verdade, é uma linguagem que Deus está usando, falando com Jó, para mostrar que Deus é Senhor de todas as coisas, que até esses animais que causam tanto medo, tem tanta força, tem tanta potência, né? Humanamente falando, que diante deles vai o terror, e aí ele vai usar essa expressão, que até a tristeza com medo, ela fica com alegria, ao que ele está querendo dizer. Então, quer dizer, ele não está se referindo a Deus, ele está se referindo ao Leviatã, que era um animal, repito que alguns vão falar que é crocodilo,
que era um animal muito feroz. Só que a gente vai encontrar algumas canções, se tu jogar na internet, e botar aí até a tristeza salta de alegria, você vai encontrar canções que foram feitas em cima dessa passagem, afirmando que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E isso não é uma verdade bíblica. Isso aí não é um contexto, não é o texto correto dentro do contexto bíblico, porque Deus está se referindo ao Leviatã para mostrar para Jó e para todo mundo que Deus é mais poderoso que o Leviatã, que ele quem criou o Leviatã. Entendido, gente? Apesar do meu erro, que minha memória falhou no versículo bíblico. Amém, gente? Amém. Então, por isso que quando assim eu tento falar para vocês, e eu indico a NVI, também é boa, a NVT, nova versão, ai Jesus, esqueci o texto, transformada, também é uma versão boa, ainda que eu prefira a NVI. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, as pessoas elas vão estudando melhor o hebraico, o grego, descobertas vão sendo realizadas e a gente vai ter uma tradução mais próxima da realidade com a qual a escreveram. Por isso que estudar a Bíblia tem que ser algo incessante, a gente não pode se cansar, porque de tempo em tempo a arqueologia descobre novas coisas que são novas luzes colocadas sobre a Bíblia que vai nos fazer enxergar, ver melhor aquilo que o escritor estava dizendo. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala aqui, aquela menina é fogo, o que a gente quer dizer? Para vocês responderem. É levada, arteira. Então, mas se eu falar assim, aquela menina, a sua roupa pegou fogo, o que eu estou falando? A roupa queimou. Queimou. E se eu falar que aquela menina está numa situação que é fogo? Situação difícil. Isso. Então, você está vendo que fogo, que na verdade era para ser somente combustão, a gente criou vários significados para usar a palavra fogo. Agora, tu imaginas se a gente voltasse ao tempo, sei lá, 100 anos atrás, tu achas que o fogo ia ter todos esses significados? Não, com certeza não. E daqui a 100 anos, imagina as pessoas 100, 150 anos vendo o que a gente escreveu e olhando aquelas expressões, como as do fogo que eu usei, ou então está chovendo para cachorro. Como é que está chovendo para cachorro? Para ver chover cachorro, né? Cachorro para gente. Então são expressões idiomáticas que elas têm sentido no seu tempo, e com o passar do tempo, repito, os estudiosos, principalmente a arqueologia, vão fazendo descobertas e nos fazendo compreender melhor o que aconteceu em tempos passados. Isso quer dizer, quer seja na Bíblia, como em qualquer outro livro qualquer que a gente possa achar por aí. Amém? Dito isso, agora vamos para o estudo propriamente dito, ainda que eu entenda que esse versículo tenha relevância no estudo, porque a gente tem canções, né, e gente que vai para púlpito com a inocência, não por maldade, né, mas dizendo isso, na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aí não é, aí está falando do Leviatã e não é o Senhor. Quem pode, por favor, abrir em Provérbios 15, 13. Vamos ver se minha mente... Eu separei esse daí, Gabriel. E os versículos eu fui enviando para o Gabriel e eu nem lembro todos eles, mas aí Gabriel vai me ajudar aí a não errar.
Vamos lá, a alegria do coração aformoseia, numa tradução mais antiga, né? Aformoseia o rosto. Aqui está, transparece no rosto. Isso é, se faz ver no rosto. Mas o coração angustiado oprime o espírito. Então ele está falando para a gente que quando há alegria em nós, o rosto fica bonito, né? O rosto fica formoso. Mas quando nos falta alegria, quando o coração está angustiado, aí nem fala do rosto, vai dizer que o espírito fica oprimido. Olha quem está falando que o nosso espírito está falando daquilo que acontece dentro de nós. Por isso que a gente tem tantas pessoas enfermas com problemas da área da psique, porque são pessoas que têm dificuldade de se alegrar. Pessoas que conseguem valorizar mais o que dá tristeza, valorizar mais o problema do que valorizar aquilo que nos traz alegria. Tem uma expressão que é bem antiga, mas que é usada muito hoje, né? É o copo, se tu olha ele cheio na metade, se tu vai dizer se ele está meio cheio ou meio vazio, não é isso? Que as pessoas dizem, vai depender do teu olhar. Mas tem uma historinha que há muito tempo que eu não a conto, muito tempo mesmo, e ela veio na lembrança agora. Essa é uma história de que haviam 2 baldes sendo usados no mesmo poço. E em determinado momento, esses baldes eles sempre se encontravam, né? Um subindo, outro descendo, subindo, outro descendo, mas há um ponto que eles sempre se encontram. E depois de tanto subirem e descerem, um balde virou para o outro e falou assim, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. E aí o outro dizia, mas por quê? O que está acontecendo? Por que você não aguenta mais essa vida? Aí ele respondeu, eu não aguento mais subir cheio e descer vazio. Não aguento isso. Subo cheio, feliz e desço vazio. E o outro balde falou, ai, eu estou sempre feliz com essa vida, como eu amo essa vida. E o outro balde, mas como você consegue gostar dessa vida? E ele falou que eu desço sempre vazio e sempre subo cheio. Eu desço vazio e eu subo cheio. A número 1 é a maneira sempre de a gente olhar a vida. A número 2 é saber que quando a gente desce realmente na presença do Senhor, o Senhor ele vai nos encher e vai nos dar a alegria pela vida que a gente tem. E quando a gente falou que a alegria, ela é esse contato, essa comunhão direta com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus conosco, a gente vai entender e precisa entender que esta alegria é por saber que Deus é nosso Deus, que Deus habita em nós, que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Ele nos amou antes de nós o amarmos, que Ele se entregou por nós ainda quando nós não o conhecíamos, e que esse Deus voltará para nos dar a eternidade vivendo com Ele, a fim de o conhecermos como dele somos conhecidos. Tudo isso seria motivo para a gente estar alegre. E mais ainda, é esse Deus que nos capacita, é esse Deus que nos livra do mal, é esse Deus que nos dá o fôlego de vida, é esse Deus que nos criou para vivermos segundo a sua imagem e semelhança, é esse Deus que nos dá o Espírito, é esse Deus que nos fortalece. Tudo isso tinha que gerar em nós uma alegria constante, ainda que a gente viva situação de tristeza, como foi no caso que a gente leu de 2 Coríntios 6:10. Paulo vem falando das perseguições que ele sofre, das pessoas que ele, de lugares onde eles vão pregar, ele vai pregar, e as pessoas querem prendê-los, querem matá-los, e pessoas que não conseguem entendê-lo. Às vezes ele está na prisão, às vezes ele está passando necessidade, mas ainda assim, ele vai dizer que mesmo
entristecido, estamos alegres. E ele não vê, a gente não vê só falar isso, a gente o vê viver isso. Um exemplo é aquele que a gente já conversou, dele, Silas, na prisão, e eles começam a cantar, orar e adorar ao Senhor. Eu estou tentando lembrar quem foi que disse, eu acho que foi Spurgeon, acho, que ele falou, não, foi Martinho Lutero, que falou que toda vez que o diabo aprontava alguma contra ele, ele cantava louvores de adoração ao Senhor para poder envergonhar o diabo. Isto é, esta alegria de saber que em meio à tristeza nós pertencemos a Deus, Deus é o nosso Senhor, nós somos templos e habitação do Espírito Santo de Deus, que pode até uma mãe nos desamparar, mas que o Senhor jamais nos vai desamparar. Pode a esposa, o esposo, o pai, a mãe, qualquer um desses nos entristecer, não nos entender, mas há um Deus que nos fortalece, que nos sustenta, que quer o melhor para nós e que tem preparado para nós. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que coração nenhum penetrou. Isso tem que ser o motivo da nossa canção. Isso tem que ser o motivo da nossa alegria. Mas essa experiência, e a gente vai ver isso daqui a pouco, porque faltam poucos minutos, essa experiência, como tudo que tem a ver entre nós e Deus, tem que ser uma busca. Tem que ser um desejo nosso de fazer com que isso aconteça. Lembra? Somos nós que buscamos em Deus para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Amém, amados? Vocês estão tão mudinhos, alguém quer falar alguma coisa? Gabriel, temos quantos minutos para saber se dá tempo da gente ler os versículos? Então dá tempo da gente ler. A gente vai estar lendo primeiro, Salmo 32, 11. E depois Filipenses 4, do 4 ao 7. Salmo 32, 11. Gabriel vai colocar aí para a gente, mas eu vou estar já lendo a eles, que ele já vai. O que o salmista havia dito. Alegrem-se no Senhor. Você vai ver que isso é um imperativo, é uma ordem. E em outras traduções vai estar: alegrai-vos no Senhor, exultem vocês que são justos, então regozijai-vos vós os justos, cantem de alegria ou cantai alegremente todos vocês que são retos de coração. Agora a gente vai para Filipenses, vamos ver se dá tempo ainda, 4, do 4 ao 7. Recording in progress.
Sentindo falta do Bruno e da irmã Rosa hoje. Sempre estão presentes. Então vamos lá. Salmo 32:11 vai dizer: alegrai-vos no Senhor, alegre-se no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Mas no Filipenses 4, a partir do versículo 4, vamos ler todos juntos quando Gabriel colocar. Vamos por parte. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente, alegre-se. Novamente direi, alegre-se. Vamos lá. Há alguma semelhança? Deixa aí, tá, Gabriel? Há alguma semelhança entre o que o salmista disse e o que Paulo está dizendo aí? Sim. E o tempo verbal, ele mudou? Não. Continua sendo o quê? Presente. Mas o tempo verbal, o que ele é? É uma ordem, né? É um imperativo. Tá? Deus, tanto através do salmista, e o salmista vivia tempos de guerra. Paulo está vivendo aqui em Colossenses tempo de perseguição, ele está preso, e ele vai dizer: alegre-se no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, regozijem-se no Senhor, cantem, Independente da circunstância. E mais do que isso, quando eu te dou uma ordem, Regina, o que você tem que fazer com a ordem que eu te dei? Obedecer. Então, e esse obedecer te leva a fazer o quê? A cumprir o que está sendo ordenado. Isso aí, irmã Regina. Irmã Célia, melhora o cumprir. A palavra é essa mesmo, cumprir. Cumprir o que está sendo ordenado. Isso. Esse cumprir tem que me fazer, então, praticar, não é isso? Amém, glória a Deus. Isso, então. Agora, essa prática depende de Deus ou depende de mim? Depende de mim. Eu que tenho que obedecer e praticar. Então, vamos lá para a parte da alegria. Então, alegrar-me no Senhor tem que ser uma prática. Sim ou não? Sim. E por que tem que ser uma prática? Porque não é algo que, se eu estou no Senhor, isso já tem que acontecer. Por que tem que ser uma prática? Porque o Senhor é a nossa alegria. E estar com Ele é motivo de estarmos alegres. Porque Ele sustenta todas as nossas dificuldades. Sim, mas vamos lá. Mas a pergunta tem a ver com a gente. Por que eu tenho que praticar? Porque isso não nasce naturalmente, uma vez que o Espírito de Deus habita em mim. Porque nós somos carne, somos frágeis, fracos. E temos que estar sempre em vigilância, senão a gente cai. Quem mais? Já vi que não é isso que ele queria ouvir. Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Quando eu falo Porque depende do nosso esforço, né, pastor? Porque há em nós uma natureza para sermos murmuradores. Exato. Há em nós uma natureza caída que nos leva a uma insatisfação constante. Mais ou menos a história do copo, a história do poço, né? Há em nós, dos dois baldes do poço, há uma tendência em nós da insatisfação. A gente, ainda que tivesse todas as riquezas do mundo, a gente ia estar por si só insatisfeito, querendo um outro mundo com riquezas para a gente conquistar. Porque a gente tem uma dificuldade com a satisfação. É por isso que Paulo vai dizer, tendo que comer, tendo que vestir, com isso contentai-vos, de estar contentes, de estar satisfeitos, de estar alegres, porque não é
uma natureza nossa estar satisfeito. Como que Adão e Eva foram seduzidos? Lhes faltava algo? Não. Mas veio Satanás e provocou neles uma insatisfação por não ter tudo. Porque o tudo seria ter o conhecimento do bem e do mal. Eu acho que a falha está aí, né, na nossa definição do que é ter tudo, a nossa definição do que é ter alegria, a nossa definição do que é ser próspero. Tudo depende muito do que a gente define como. Por isso que esta alegria, ela não tem a ver com o que temos, nem com quem está ao nosso redor. Ela tem a ver com a consciência que temos de quem é Deus para nós. E é por isso, repito, lá em 2 Coríntios 6,10, Paulo vai dizer que há tristezas. Ele pode ficar contristado, mas ainda assim ele se alegra. É por isso que Pedro e João são castigados depois de um paralítico andar, e ele vai ficar feliz por se achar digno de terem padecido por amor ao nome de Jesus Cristo. Quer dizer, eu apanhei por algo bom que eu fiz no nome daquele que é meu Senhor e Salvador, e eu vou ficar feliz. Mas ele não ficou feliz pela coça. A coça doeu. Mas ele ficou feliz porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era para a glória de Deus. Era a vontade de Deus. Então a alegria dele estava em saber que ele estava vivendo aquilo que o Deus que alegra o coração dele, formoseia o rosto dele, queria e esperava dele. E aí, se a gente traz para o dia de hoje, por isso que a nossa fé, e vocês têm ouvido falar isso há quase 8 meses, não é a fé em Cristo. A nossa fé é a fé da barganha. É a fé naquilo que Deus pode nos dar. É por isso que quando Paulo vai falar em Gálatas 5:6, que é esse mesmo capítulo, ele vai falar que a fé ela só é fé agradável a Deus quando ela é exercitada no amor. A fé que atua pelo amor. E aí, se a gente lembra, é esse amor que vem de Deus. E se vem de Deus, a minha alegria é viver este amor, é ter esta fé. E se minha alegria é viver este amor, é ter esta fé, vai independer das circunstâncias. Ainda que enquanto ser humano eu esteja ficando entristecido por circunstância que eu possa estar vivendo. Mas a minha alma, o meu espírito está feliz por saber que Deus é o meu refúgio e fortaleza, que eu estou bem presente na hora da angústia. Porque Deus é a minha razão de viver, é o motivo da minha canção. Eu não serei abalado, porque Deus está comigo, Deus de Jacó é o meu Senhor. Mas como a gente não conhece a Deus, quem de fato Deus é, a gente não tem essa vivacidade dentro de nós, da vida eterna que é viver em Cristo Jesus, do amor que Deus tem por nós, de dizer que jamais nos desamparará, a gente acaba somando tristeza sobre tristeza. Por isso que a palavra do salmista e a palavra de Paulo é uma prática. A gente tem que praticar essa alegria. A gente tem que vencer essa tristeza. A alegria, ela tem que ser uma prática, que isso vai tomar conta do nosso ser. Inclusive, é uma área da psicologia que diz isso, que quando a sua mente ela foca em algo, parece que você atrai isso para você. Por que parece que atrai? Porque, na verdade, você não atrai. Mas é que a tua mente ela vai ficar automaticamente buscando aquilo que você já foca. Eu vou te dar um exemplo. Edmundo, quando que você trocou de carro? Este ano. Então, depois que você trocou de carro, você passou a ver um montão de carro igual o teu na rua? Passei. E antes você não via. Exato. Por quê? Porque a sua mente agora,
ela está ocupada com esse carro. Então parece que eles se multiplicaram. Mas na verdade não é isso. Quando você tinha outro carro, a tua mente não procurava esse carro, a não ser que você o desejasse já. Do contrário, você somente não procurava. E a alegria do Senhor só vai ser uma realidade quando a nossa mente sempre está procurando, estiver procurando o Senhor. À medida que ela procura o Senhor, ainda que haja tristeza pela vida, pelas dores da vida, a gente vai ter uma alegria interna, causada pelo Espírito de Deus, porque é Ele que ocupa o nosso ser. É por isso que em Filipenses, Paulo ainda vai dizer, 4:8, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa forma, tudo que é tratável, que é cheio de misericórdia, nisso pensai, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E olha que Paulo não tinha feito psicologia, mas Paulo era o homem da intimidade com Deus. Ele sabia o que era não ter uma mente ocupada por Deus e o que era ter uma mente ocupada por Deus. Por isso que o salmista, e depois Paulo vai dizer que isso é uma prática, é um imperativo. Antes da gente continuar lendo Colossenses 4, a partir do 4, vocês já ouviram falar na festa de Sucote, na Bíblia? Não? Então eu vou dar outro nome para ela que vocês já ouviram falar, a festa dos tabernáculos. Então, o primeiro nome real, né, é Sucote. E depois, para melhorar para a gente, né, virou a festa dos tabernáculos. O que é essa festa? Quando Deus tira o povo do Egito e o povo começa a habitar em tendas, não é isso? Lembra que o povo está no deserto, está habitando em tendas. Deus ele vai estipular uma ordem, uma lei, que vira que se torna essa festa, de que uma vez por ano, e aí esse não era um mês fixo, né? Tinha a ver lá com as estações dele, eles durante 7 dias, eles iam morar em tendas, iam fazer tendas, iam morar em tendas ou tabernáculos, né? Para poder lembrar do sustento de Deus, da graça de Deus, das provisões de Deus, quando eles estavam no deserto. E eles, nesses dias, eles tinham a obrigação de buscarem se alegrar com o pão. Minha proletariada está chegando agora do trabalho. Aprendendo a se alegrar, eles iam nesses 7 dias buscar comer o pão com alegria, tomar a água com alegria, comer daquelas coisas que eles foram providos no Egito, morando em tenda, e isso eles tinham que fazer com alegria para entender ou para lembrarem, para não deixar esquecer que Deus, que é a razão da nossa alegria, os sustentou durante 40 anos no deserto. O que era necessário, Deus nunca deixou faltar. E isso tinha que entrar no coração deles a fim de fazê-los se alegrar. Por que Deus é muito Deus, gente? Por que Deus fazia isso? Porque sabia que há em nós essa inclinação do não reconhecimento do que temos, de termos insatisfação por aquilo que não temos, de fazer com que as tristezas falem mais forte dentro de nós do que aquilo que nos causa alegria. Isso em tudo, isso é no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, entre amigos, entre pastor e a membresia, entre os próprios irmãos da membresia. A gente tem uma facilidade de esquecer aquilo que nos dá alegria. E é por isso que ainda Lamentações 3, e depois Lagoinha vai cantar isso com muita propriedade, está escrito o quê? Eu dei Colin, falei que ela... Quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Isso, muito bem, Flipper. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que alegra o meu coração e formoseia o meu rosto. É por isso que eu não consigo entender crente carrancudo.
Crente que para falar que está em santidade tem que estar com cara feia o tempo todo. Né? Parece até que é filme do terror, tem que estar sério o tempo todo. Parece que comeu giló. Se eu comer giló, eu fico feliz, que eu gosto pra caramba de giló. Então, para quem não gosta, aqui em casa ninguém come giló, só eu. Para comer giló, eu vou comer empanado. Já comeu? Não, acho que não. Para comer giló, tem que ir para casa dos meus pais. Então leva para mim quinta-feira. Mas como eu estava dizendo, há em nós essa natureza pecaminosa de não sermos gratos. E por não sermos gratos, nós olhamos mais aquilo que nos causa dores do que aquilo que nos causa alívio, aquilo que nos causa tristeza do que aquilo que nos causa alegria. E quando Deus vai trazer para nós, aí através de Paulo, em Gálatas 5, no 22, falando da alegria, é esta alegria que só existe na comunhão com Deus. Porque na comunhão com Deus a gente vai poder dizer que Jesus nos basta. E isso vai ser de fato o motivo da nossa canção. Outra razão eu não tenho. Eu esqueci o resto da música. Para cantar. Para cantar. Então, mas isso não pode ser uma canção, porque a gente acaba de cantar, vai para casa, a primeira pessoa que nos olhar de cara feia, a gente vai querer brigar. A primeira topada que a gente der, a gente vai falar assim, por que isso aconteceu? Quando acabar aqui, eu estou aqui quase certo de que eu vou fazer uma live, mas no YouTube, em cima do que eu tenho vivido e de que um amigo com quem eu estive hoje com ele tem vivido. Ele falou, pô, cara, faz uma reflexão em cima do que a gente está vivendo. E ele falou, isso ficou na minha mente, está na minha mente até agora. Porque a gente precisa entender que Deus é a razão do nosso cantar. Mas a gente só vai viver isso, amados e amadas, quando isso for uma realidade dentro de nós. Quando a Bíblia toma conta do meu ser, a ponto de eu não ver mais a vida com os olhos naturais, eu ver a vida com os olhos espirituais. Eu oro a Deus falando, Senhor, todos os dias eu falo isso para Deus, e um monte de vezes, na minha oração da devoção, na oração no carro, eu falo, Senhor, me ensina a olhar a vida como o Senhor olha, e me ensina a reagir como o Senhor reage. Sei que não cheguei nisso, mas eu continuo, como disse Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço em direção para o alvo. Este é o meu alvo, olhar a vida com o olhar de Deus, para ter misericórdia daquilo que Deus tem misericórdia, para não achar normal aquilo que Deus não acha normal, para valorizar aquilo que Deus valoriza, para repudiar aquilo que Deus repudia. E dentro disso tudo, que as minhas reações me levem a atuar como Deus atuaria. Agora, isso é uma busca, por isso que alegre-se, pratiquem isso, tenham isso como característica, como uma decisão. Quando Deus chama Josué e ele vai atravessar o Jordão, qual é a palavra que Deus mais fala para Josué? Não temas, é uma, mas não era essa que eu queria não, me pegaram. Qual é a outra? Para meditar na palavra dele? Faz parte, mas tem uma outra que ele fala algumas vezes. Ser forte e corajoso. Tem a ver com Deus a decisão dele ser forte e corajoso? Já, mas vou te contar do teu salário pelo horário, hein? Tem a ver com Deus a decisão? Não, tem a ver com o esforço dele. Deus não chamou Josué para levar o povo? Sim. Deus chamou. Então, Deus chamou, era só Josué, Deus falar, agora vai. Não, mas Deus chama e fala, filhão, eu vou levar, mas tem coisa que tu tens que fazer, filho. Tu tem que não temer.
Tu tens que ser forte e corajoso. Tu tens que meditar na minha palavra. É a parte que Josué tem que fazer. Mas é interessante que a gente quer cantar as músicas que falam de Josué tendo vitória. A gente quer cantar, quer pregar sobre Josué. Mas a gente não entende que a gente precisa tomar as posições, as decisões que Deus falou que Josué tinha que tomar. Pastor, só uma coisa. Tu não acha que isso tudo é devido a tudo aquilo que a gente ouve por aí? Porque se a gente está com Deus, a gente não vai ter problema, a gente vai vencer tudo, vai... não tem que ter esforço, é só deixar Deus fazer. E não é bem por aí, né? A gente tem que se esforçar, né? Como Deus mesmo disse para Josué, a gente tem que ser forte e corajoso, crendo que Ele está nos sustentando, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, Gine, que seja isso que a gente tem vivido. Por isso que eu não tenho dúvida, e foi quando eu fiz a pergunta a vocês semana passada, como tem sido que eu prego, que eu ensino para vocês. Porque eu sei que andar na contramão da maioria das coisas que a gente ouve. Não sei se aqui quem vai lembrar, no estudo nosso, acho que foi a Joelma que perguntou, foi eu que falei sobre jejum. Eu tenho até duas reflexões no meu canal que eu falo sobre, explicando o que é jejum. A gente aprendeu que a gente faz jejum para ter vitória. A gente faz jejum para ter vitórias pessoais que quase sempre estão relacionadas a coisas materiais. E você vai ver que a Bíblia, sempre jejum, ela é uma maneira de adorar a Deus, de se consagrar a Deus, de se oferecer a Deus, dizendo, Senhor, eu mato a minha carne para poder ser cheio do teu Espírito, porque o Senhor é o meu alvo. Ou então eu faço jejum para que o propósito de Deus, a vontade de Deus se cumpra. Como foi um exemplo a rainha Esther, quando o povo estava para ser derrotado, e ela vai e fala para o pessoal, vamos fazer um jejum para que Deus nos dê vitória. Por quê? Porque era Davi que tinha promessa de que viria o Salvador. Depois vai vir lá Jessé, aquela história toda da linhagem de Davi. Quando a gente vai ver outro jejum sendo proclamado, é para que vitórias no nome de Deus, para o propósito de Deus acontecer. Então a gente foi sempre ensinado de que Deus é o que eu falo sempre. Eu não consigo achar um exemplo, uma analogia melhor. Como se ele fosse o gênio da lâmpada mágica. E quando a gente vai falar da alegria, a gente vai ver Paulo falando sobre essas coisas, a gente vai ver o salmista no tempo de guerra falando isso, se alegrar no meio da guerra. Se alegrar com espada indo para lá e para cá, lança para cá, se alegrar com isso, ele está falando, não, alegre-se. Isso é uma prática, entenda quem é Deus e viva em Deus esta alegria, porque Ele é teu Deus e não tem ninguém maior, melhor do que Ele. Não tem ninguém que te ame como Ele te ama, não tem ninguém soberano como Ele é soberano, Ele é o único Deus. Por isso que eu sou contra aquela música que a gente gosta de cantar, né? Quando eu digo a gente crente, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus, só existe um Deus, fora dele não há outro. Ele mesmo vai dizer através dos profetas, fora de mim não há Deus. Ele é o único Deus. Outros deuses são deuses criados pelo homem. Nós que os criamos, mas não são Deus nada, são deuses nada, nós que os criamos. Porque a gente tem esse único Deus que nos ama, que habita em nós. Isso tem que ser o motivo da alegria. Mas isso só vai ser realidade, essa alegria, com uma prática. Uma prática de decidir se alegrar por entender que Deus é o suficiente. Por entender que Deus de fato é a melhor porção. Por entender de fato que Deus é a razão. E que a alegria está nele. Por ele ser quem ele é para nós. Amém? E até mesmo para quando vier as adversidades, muitos não saíram como saem da igreja, e eu já ouvi pessoas dizerem que, para que eu vou fazer o que lá? Se só acontece coisa ruim, se nunca acontece coisa boa, depende do que a pessoa define como coisa ruim, como coisa boa, né? E porque ela não entendeu que coisa boa é Deus. Exatamente. Coisa boa não é o que acontece, coisa boa é quem Deus é.
Por isso que a alegria tem que estar em Deus. Porque Ele é. Muitos desistem no meio do caminho, né? E é por isso que vocês às vezes vocês me vê pregando, dizendo que a maioria de nós ainda não conheceu a Deus. Por isso que muitos chamados, poucos escolhidos, por isso que Deus vai dizer, né, ai, atrás do profeta, ai daqueles que não apacentam o meu rebanho, que não velam pela palavra, vão prestar contas um dia, vão prestar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu, Rogério, quero chegar naquele dia para poder dizer, Senhor, me esforcei, eu tentei, eu dei o meu melhor e eu quero ser aprovado por Ele. Mas procuro viver tendo Deus como a minha alegria. E nessa live eu vou tentar falar isso depois, se de fato eu a fizer, mas creio que eu a farei. Gabriel, bota aí para a gente continuar lendo, por favor. A gente vai, bota aí o 4, bota de novo, a gente vai ler o 4 rapidinho, aí a gente lê até o 7. Então, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Aí continua. 5. E eu vou poder de todos os povos. Perto está o Senhor. Não, ele pulou o 5 graus. Está no 8. Está no 5. Aí. Seja, olha só, ele está falando sobre uma ordem que tem que nos levar a uma prática de alegria. Aí ele vai dizer, né? Alegre-se sempre o Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos do Senhor. Sejam a amabilidade, a prática do amor de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Continua, amado. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. 7, amado. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo com esses versículos, gente? Olha só, ele está dizendo que a gente deve se alegrar no Senhor. Isso tem que ser uma marca nossa, devemos nos alegrar. E aí, dentro do mesmo pensamento da alegria, ele vai dizer, seja o amor, se eu estou alegre. E como a gente falou na semana passada sobre o amor, é uma realidade em mim, seja o amor, a prática do amor, a amabilidade, o amor que te leva à ação, seja ela conhecida por meu redor, sabendo que o amor de Deus habita em mim e eu me alegro no Senhor, quem estiver ao meu redor vai ser contagiado por esse amor. E aí ele vai continuar falando, assim sendo, não fiquem ansiosos, porque esse Deus que te ama é o motivo da alegria de vocês. Por isso, contem para Deus onde dói. Contem para Deus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não desanime. Tome a sua cruz. Esqueci o restante, confia em Jesus. O que ele está dizendo? Conta teus problemas, conta suas súplicas, orações, mas já agradeça, porque a tua alegria está em poder confiar nele, saber que ele te ama e tudo que ele faz é bom. Então, a oração, ainda que a gente peça, a oração ela não é, na verdade, para pedir. A oração é uma demonstração de quem ama a Deus e se alegra nele. Por isso eu oro e já dou ações de graça, porque nele
eu posso confiar. Estão me entendendo, gente? Está dando para entender? É o que Paulo estava dizendo, olha, alegre-se. Outra vez eu vou dizer, alegre-se no Senhor. Amem a todos, que isso seja uma prática, que seja reconhecido por todos a maneira com que vocês amam. E outra coisa, não fique ansioso com nada. Já não entendeu que Deus é amor? Já não entendeu que ter Deus é um motivo de se alegrar? Então não fique ansioso, não deixe as coisas tirarem vocês do eixo, tirarem vocês do sério. Não fique, conta para Deus que está dentro da tua alma, isso vai te aliviar. E já agradeça, porque Ele não vai te desamparar, porque tudo que Ele faz é bom, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai entrar com provisão, ainda que seja no tempo que a gente não deseja, seja no tempo da espera, no tempo da demora, ainda que às vezes a resposta seja não, mas alegre-se, porque Ele é Deus, o único Deus, Ele é teu Deus. Ele não erra, Ele te ama, porque Ele é amor. E aí no final, que é o versículo 7, né, ele vai falar que quem vive assim, gente, Sidneia, Séria, Edmundo, quem tiver, quem vive assim, experimenta a paz que excede a todo o entendimento. Porque não tem a ver com isso. Tem a ver com esse espírito que vai tomando conta da gente, vai enchendo o nosso ser. E aí a gente vai saber que, olha, tem tristeza, mas eu estou feliz. E aí a gente experimenta a paz que excede a todo o entendimento. Vocês viram que, como eu falei da outra vez, uma coisa ela fica ligada à outra, porque lembra, a gente vai estar falando também como virtude do Espírito Santo, a gente vai estar falando sobre paz, amor, alegria e paz. E está Paulo falando que quem vive esse amor, quem vive essa alegria, experimenta da paz que excede a todo entendimento. Só que a paz é para a próxima aula. É para a próxima aula. Mas é essa consciência de ser de Deus, desse Deus que trabalha em nosso favor até quando nós dormimos, desse Deus que fala que pode até uma mãe desamparar, mas Ele não desampara, desse Deus que falou que está conosco todos os dias até a fundação, até terminar tudão, até acabar o mundo, esse Deus que fala que quando Ele ordena, nada nem ninguém pode impedir o agir dele. Esse Deus é o nosso Deus, esse Deus que nos deu a vida eterna. Está dizendo, se a gente entende tudo isso, e aí logo entendeu que Ele é amor, isso tem que alegrar a gente. Tem que ser um motivo de a gente ficar feliz, até quando, segundo Coríntios, repito, 6:10, até quando existe a tristeza. A gente vai se alegrar. Agora, isso acontece só porque Ele disse? Não. Isso é uma prática. Isso é uma busca nossa. Ele vai dizer lá, Mateus 16:33, se eu não errei de novo. Ou não, João 16:33. João. No mundo tereis aflições. Aí tem uma ordem. Qual é a ordem? Tem de bom ânimo. Decida se alegrar. Decida olhar tudo com bons olhos. Decida entender que isso tudo que hoje está como aflição vai passar. E qual é a receita que Ele dá? Qual é a garantia que Ele dá? Porque eu venci o mundo. E aí depois João vai escrever que em Cristo Jesus nós já somos mais vencedores. E essas coisas que a gente está falando até agora, isso não é motivo, não é razão para a gente se alegrar? Não é, gente? Por que, então, a gente não se alegra tanto? Porque o nosso olhar não são para estas
coisas. O nosso olhar, ele tem uma inclinação, obrigado, Bel, ele tem uma inclinação maior para olhar para aquilo que nos entristece. Então, se a gente olha para aquilo que nos entristece, não é o espírito que tomou conta do nosso ser. Porque se for o espírito, ele vai estar sempre falando: Marilene, eu te amo. Marilene, eu te fortaleço. Marilene, eu sou o teu Senhor. Marilene, eu te trago discernimento. Marilene, eu sou o Espírito Consolador. Marilene, eu sou o Paracleto. Vocês sabem por que o Espírito é chamado de Paracleto? Quem aí sabe? Eu não sei. No grego, Paracleto. Eu não sei. Que palavrão é esse? Paracleto é um nome que a gente vai encontrar na Bíblia, dado ao Espírito, a gente encontra em João, principalmente, que era o papel de um advogado que estava com alguém que está sendo acusado, e aquele juízo está demorando e a pessoa continua sendo acusada, e nada parece que pode inocentá-lo, e aí chega um ponto que todo familiar vai embora, vai pai, vai mãe, vai irmão, irmã, vai cônjuge, mas o espírito, esse advogado, ele continua lá até o final, porque crê na inocência da pessoa e sabe que no final ela vai ser absolvida, então por causa disso jamais vai desampará-la. Então, é isso que Jesus está dizendo, que eu não vos deixarei só, vos enviarei o Espírito, enviarei o Paracleto, vos enviarei o Espírito da consolação. E aí esse Espírito habita em nós, esse Paracleto, esse advogado, esse amigo, esse companheiro, esse consolador, esse todo-poderoso que é o Dínamos, é o Espírito de poder. E a gente consegue não olhar para isso, não buscar estar feliz com isso, mas pratica olhar e estar metendo a mão em tudo aquilo que nos traz tristeza. Então, amados, a gente precisa ser cheio do Espírito. A gente precisa ter o fruto do Espírito. E isso, como a gente tem visto, é uma prática. Se não praticarmos, isso não será uma realidade para a gente. E é por isso que, como a Regina falou, tem pessoas que entram na igreja e saem entristecidas. Porque entraram na igreja, não se tornaram a igreja. Porque entraram para uma instituição, para uma denominação, para um clube, para uma religião, mas não entenderam quem é Cristo. Porque quando a gente entende, é essa alegria que Paulo vai dizer, é por causa dessa alegria que Paulo vai dizer: melhor eu estar em Cristo, eu estar com Cristo. Mas se é por bem de vocês, eu vou continuar aqui para poder pregar para vocês, para ver se vocês se transformam em verdadeiros homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus, para que o fruto do Espírito seja uma realidade em vocês. Mas isso já era uma realidade dentro de Paulo. E é por isso que ele fala isso com tamanha tranquilidade: meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Isso não é doideira, isso é de quem sabe quem é Cristo e se alegra por ele. Amém? A gente tem quantos minutos para ver se para eu não ficar falando sozinho, como fiquei da outra vez? Espera aí. Menos de um minuto. Então a gente vai esperar acabar, porque esse menos de um minuto a gente não sabe quantos segundos, né? Aí a gente volta na etapa final. Tá bom? É aquele esquema de sempre, a gente vai voltar lá no mesmo link. Mas até aqui tranquilo, amados e amada? Tranquilo? Dando para entender que essa é uma busca nova.
Recording in progress. Fechou? Voltemos. O livro do Evangelho, a gente vai ler, vou pedir aí para o Gabriel já ir preparando, Amós 8:10. Amós não, perdão, Neemias 8:10. Neemias. Deixa eu ver se eu não estou dando cola errada de novo, gente. Ou é Neemias 8:10 ou é Amós 8:10. Mas acho que é Neemias. É Neemias, né? 8:10. Da época da construção. Neemias. A gente precisa compreender que tudo que Deus tem ou tinha que fazer por amor a nós, Ele já o fez. E esse amor por nós é um Deus que jamais vai nos desamparar, jamais vai mudar a maneira ou a intensidade do amor dele por nós. Esse Deus que é imutável e ama de maneira imutável. Mas esse Deus que é justo e enviarei porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. Obrigado. Então, a gente precisa entender o que Deus é e o que Ele fez são coisas imutáveis. Sendo que tudo isso só será uma realidade em nós à medida que aquilo que compete a nós for praticado. E aí que eu hoje, o rapaz que está trabalhando aqui em casa, ele é cristão, né? E ele é bem do reteté já, bem da penteca mesmo. E a gente conversava hoje, quando eu cheguei do trabalho, né? Cheguei com a fome de 10 cristãos. E aí estava tomando café e conversando com ele. E enquanto que eu falava com ele das coisas, né, do bem penteca, a minha mente ela não parava de pensar naquilo que hoje eu mais creio e entendo que é o principal. O que Deus mais espera é que a gente seja e não que a gente tenha. O propósito mais olhado dos ensinamentos de Deus é para aquilo que a gente venha se tornar e não para aquilo que a gente venha acumular. Os momentos que ele vai falar sobre acúmulo, ele vai falar sobre porque tem que ser no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói, porque onde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então a nossa caminhada é para ser. E esse ser, ele gera em nós um esforço. Ou tem que gerar, só vai acontecer a partir das nossas decisões, das nossas vontades, dos nossos desejos. E porque Deus não vai forçar a ninguém. Antes da gente ler Neemias, eu vou só dar um exemplo para a gente. Jonas fez o que Deus esperava? Não. Quem acha que sim, quem acha que não? Não fez. Quem acha quem concorda com a irmã Sara? A princípio, não. Primeiro ele foi rebelde, depois ele obedeceu. Então vamos lá. Boa, minha pergunta é: Jonas fez? Você acabou de ler o livro. Pum.
Jonas fez o que Deus esperava? Fez. Ele se tornou quem Deus esperava? Sim. Não. Não, acho que não. Não se tornou. Ele fica irado porque o povo se arrepende. O rei faz um decreto para que até as vacas jejuassem. E não é força de expressão, é real, está no livro. E aí ele vai para a beira da praia. Deus faz crescer uma plantinha que faz sombra para ele, porque ele foi para a praia porque ele estava estressado, porque ele não queria que os ninivitas se arrependessem e alcançassem a graça e a misericórdia de Deus. E aí Deus vai e permite que aquela plantinha morra, e ele fica chateado porque morreu a plantinha, vai reclamar, matou minha plantinha. O dito cujo carcará sanguinolento, você não fez nada para essa planta nascer, crescer, eu que fiz tudo, e aí você está chateado porque ela morreu. Não ia muito mais eu ter misericórdia dos ninivitas? Então Jonas fez o que Deus queria, mas Jonas não se tornou quem Deus esperava que ele se tornasse. A gente está achando que fazer, e ainda que muitas das vezes a gente não faça, na verdade, o que Deus quer, a gente faz o que a gente quer no nome de Deus, como se Deus quisesse, mas aí é um outro papo, espero que vocês tenham entendido minha frase, mas porque a gente está fazendo, a gente acha que Deus está se agradando, enquanto que a gente nunca está se tornando quem Deus espera que a gente se torne. Ficou claro? Posso te fazer uma pergunta? É de graça. Agora, eu responder... Sabe o que é? É porque, assim, uma vez, até no Hospital do Olho com o Jorge, meu cunhado e as irmãs sempre levam a gente. Aí a gente, na casa deles, meu cunhado falou que muitos julgam a Jonas por ele não obedecer a Deus logo ao princípio. Mas ele falou que, estudando com a pregação, não sei o que foi, que falaram que o povo lá era muito ruim, que maltratava as pessoas, então por isso ele se escondeu, porque ele teve muito medo. Não queria, o objetivo dele não era desobedecer a Deus, mas era temor ao que aquele povo era. Tem alguma veracidade disso? Não, é só ler o livro. O livro vai dizer que ele fica triste porque o povo se converteu. Se fosse só isso, ele viu que a vida dele estava limpinha, incólume, ninguém tocou nele, ele ia falar assim, pô, valeu, show. Não, mas quando o povo se converte, Deus age com misericórdia para o povo, ele fica chateado. Ele não queria, de fato o povo era um povo ruim, um povo rebelde, por isso que Deus foi lá mandar o profeta para pregar para ele. Só que quando ele fala, sem vontade nenhuma de pregar, mas é porque já tinha um bicho pegado para ele, tinha disparado um peixe, o peixe já tinha lá o aplicativo do GPS, levou e cuspiu certinho lá no lugar. Ele vai lá na marra, pregar na marra, o povo se converte e fala, tá vendo? Por isso que eu não queria nem pregar isso, é misericordioso, o povo se arrependeu, isso vai perdoar esse povão todo. E aí vem a lição da planta, para Deus falar para ele, tu achas que eu não ia ter misericórdia desse povo, rapaz? Estás aí preocupado, chateado por causa de uma planta? Nada, esse povo todo aí eu criei. Então, amada, me perdoa, não tem base não. É só ler o livro mesmo, ele fala sobre isso. Ele fala da insatisfação de Jonas pela conversão, pelo arrependimento do povo. E aí, vamos lá, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam para os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, ou é a nossa força. Eu quero interpretação de texto, o que esse texto está dizendo sobre alegria e força. Vamos lá, a gente vai terminar aí. A alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso sustentáculo. Nos fortalece, né?
É a alegria do Senhor que nos fortalece, né? Vamos lá, o que mais? Ainda não foi, não. Não? Então, vamos lá. Já que tiveram os dois polos, agora eu posso falar. Esse povo, eles estavam passando por muita dificuldade, era um momento de perseguição. Quem lembra? Neemias havia ido para reconstruir os muros, o templo, e o pessoal está perseguindo, está fazendo de tudo para a obra parar, e aí Neemias, né, profetizando, bota aí o 8, a partir do 8, Gabriel, só para a gente ler e entender o contexto. Por favor, que a gente vai terminar nessa passagem aí. A gente vai ler, então. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É o que eu estou tentando aqui, esse tempo aí com vocês. Ler o livro da lei de Deus. Interpretaram, explicaram, porque o desejo deles era que o povo entendesse o que estava sendo lido. O 9. Então, Neemias, o governador extra, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Para aí rapidinho, não bota o 10 não. Por que o povo estava chorando? Porque estava gerando um entendimento. E o povo estava vendo o quanto que eles estavam errados em relação às coisas de Deus. Estavam sendo ditas para ele todas as maravilhas que Deus fez e o quanto que Deus esperava uma postura de santidade, do povo que não se misturasse com os outros povos, um povo que adorasse só o Senhor. E o povo, ouvindo tudo isso, e a perseguição que tinha sobre o povo de Deus, o povo começou a ficar triste, tanto por tudo que fizeram com Deus, mas também ao mesmo tempo triste, preocupados com o que Deus poderia fazer também com eles, mediante os pecados que eles haviam cometido. Aí vem o versículo 10. Cadê o 10? E aí vem o 10. Neemias, acrescentou: pode sair. Isto é, se alegrem. E uma maneira que a gente tem de se alegrar é comer, né? Como? Bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que nada têm preparado, porque se há alegria no Senhor, não vai dar quem não tem. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então vou lá. É alegria no Senhor ou do Senhor? Do Senhor. Qual é a diferença entre no e do? No Senhor é estar no Senhor. E do Senhor é a alegria que habita no Senhor. Então, muito bem, é a alegria dele mesmo. Então, o que Deus está dizendo? O que Neemias está dizendo? Deus está vendo o coração de vocês, um coração que se aquebrantou, um coração que se arrependeu, um coração que compreendeu a palavra e quer se voltar para Deus. Isso alegrou o coração de Deus e Deus vai te fortalecer, vai fortalecer vocês, porque Deus se alegrou com a vida de vocês, com o arrependimento, com o reconhecimento da palavra e de quem Deus é, dos erros que vocês cometeram. E quem conhece essa passagem, os homens, eles se separaram das esposas que eles tinham, que eram de povos estranhos, não eram do povo de Deus, que havia uma ordem de Deus de não se casarem com mulheres de outros povos, para vocês verem o arrependimento deles, o desejo de estarem numa vida voltada para Deus. E isso alegrou o coração de Deus,
Em resposta, o profeta está dizendo que essa alegria do Senhor vai fortalecê-los, vai sustentá-los. Entendido? E agora pega os dois tipos de alegria, e eu quero que alguém agora me explique para a gente fazer a conclusão. Eu falei da alegria no Senhor esse tempo todo, e agora eu falei da alegria do Senhor. E aí eu quero que vocês juntem elas, e aí é prova do Enem. E aí vocês me falam. Então, vamos lá, vou falar sobre alegria. Tem a no Senhor e tem a do Senhor, todas as duas são bíblicas. Como que eu vou agora fazer uma redação sobre isso? Não pode ter mais de 5 linhas. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor e do Senhor é ser, é estar e ao mesmo tempo ser. É você estar com Ele alegre, ser e ter dele para si a alegria. São os dois sentimentos, né? Quem mais? Pode tirar, Abel. Vamos ver uma carinha do outro. Eu entendo que a alegria do Senhor e a alegria no Senhor é quando você demonstra, quando você transborda essa alegria, mesmo estando triste. Mesmo com o teu coração quebrado, você consegue que as pessoas vejam um pouco da sua alegria, que o Senhor te traz, te coloca. Eu acho que mais ou menos isso que eu quis falar. Não, e isso é o que a gente de fato está entendendo até agora. Eu quero que a gente entenda esse conjunto. Se repararam que se torna um círculo, digamos, vicioso e crescente. Olha só, eu conheço a Deus e me alegro porque eu conheço a Deus. Porque eu conheço a Deus, eu vou querer me voltar para viver o que Deus deseja. Com alegria eu vou fazer isso. E Deus vai se alegrar por minha causa, porque eu me voltei para Ele, eu estou contente nele, eu estou satisfeito nele. E essa alegria de Deus vai me sustentar, vai me fortalecer. E eu vou me alegrar mais ainda em Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, e vou buscar ser a sua imagem e semelhança. Vou ficar feliz até na tristeza, e Deus vai ver que Ele é minha porção e que eu me alegro nisso, e Ele vai se alegrar e vai me sustentar, me fortalecer. E aonde Ele vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, onde Ele vai dizer que pode qualquer um te desamparar, mas eu estarei sempre contigo. E isso vai virando este círculo, porque nós, conhecendo a Deus, nos alegramos nele, nos alegrando nele, vamos viver por Ele e para Ele, segundo o projeto dele. Ele vai ver isso em nós, vai se alegrar pela nossa vida, vai dizer: Gabriel, eu me alegro porque tu existes, eu te criei e tu estás glorificando o meu nome. Eu vejo, Gabriel, que tu és meu. E essa alegria vai fazer Deus fortalecer, cuidar, adornar cada vez mais o Gabriel. É isso que ele fala para Davi: Davi, tu és muito amado do Pai. Não é isso que o anjo vai falar para Daniel? Quer dizer, é essa alegria que Deus tem quando alguém se alegra nele. E a alegria de Deus por nós resulta nesse sustento de Deus, nesse fortalecimento de Deus, e aí por diante. Amém? Amém. Foi entendido? Me fiz entender? Graças a Deus. Ou dúvida em alguma coisa? Não. Não mesmo? E alguém quer falar algo, alguém quer comentar algo, alguém quer adicionar algo, acrescentar algo? Esse é o momento. Ninguém? Leandrão tá aí já? Chegou ainda não.
Ah, que eu não vi geladeira aberta. Ai, não vejo ele por mim. Então a gente pode orar, gente? Bem, eu senti falta de algumas pessoas, né? Mas assim, dos que estão sempre, a Rosa e o Bruno, o Márcio, que estava semana passada, né, no estado de hoje, mas que o Senhor nos abençoe, amém? Então, alguém por favor, ore aí, terminando, Gabriel, obrigado, amigo. Obrigado aí por essa ajuda, por esse apoio. E Deus permitindo, quinta-feira estaremos juntos. Depois, depois domingo, né? E falando nisso, gente, eu tenho que ver com o rapaz do letreiro, já dei, rapidinho, que ele ia semana passada e o tempo não deixou. Gente, tem barulho de alguém e o tempo não deixou. Depois ele ia hoje, mas só chove, né? A gente está numa fase aí, a previsão é de chuva até o final dessa semana, se eu não me equivoco. Então tem que esperar o tempo ficar bom, porque eu falei para ele que eu quero aquele letreiro lá em pé antes da festividade do aniversário da igreja. Mas 2 semanas já que ele não consegue, quer dizer, não adianta ir, porque só está chovendo e não tem como fazer nada. Tá bom? Eu queria só trazer isso aí para vocês como explicação. Quem pode orar para a gente terminar? Então, eu vou orar então. Então vamos orar. Deus, não permita que sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas nos leve a uma prática que desejemos praticar. Praticar o amor, praticar a alegria, Glórias a Deus. praticar a paz. A gente vai falar dessas coisas segundo o Teu Espírito nos concede a graça. Mas de tudo que já temos, a nossa caminhada de fé, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas tudo que temos ouvido e aprendido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que isso seja uma prática das nossas vidas, que isso seja o nosso existir, que isso permeie o nosso caminhar, que o nosso pensamento seja segundo os seus pensamentos, a fim de que, Senhor Deus, estando em Ti, outras pessoas olhem para nós e Te achem em nós. Amém. E saibam, Senhor Deus, que o Senhor nos ama e ama a todos, que nós sejamos amáveis, que nós pratiquemos o amor, a fim de que, Senhor Deus, vidas sejam resgatadas, sejam libertas. E nos faça, Senhor, e também instrutores para instruir aqueles que estão no engano, aqueles que não Te conhecem. E, Senhor Deus, falemos a Tua palavra, que a expliquemos para que haja instrução sobre aqueles que nos ouvem, a fim de que, Senhor Deus, haja arrependimento nos corações, a fim de que todos se voltem para Ti e com alegria, Senhor Deus, saiba que o Senhor é Deus, porque com alegria o Senhor sustentará cada um que assim proceder. Conceda-nos uma noite de paz, de sono, de restauração, momentos agradáveis entre família. Ó Deus da glória, sustento, fortaleça-nos em Ti, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vocês, hoje e até que o Senhor volte. E que a igreja que será arrebatada diga amém. 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 Deus nos abençoe. Boa noite a todos, gente. Fiquem na paz. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recording stopped.